nome de Jesus, amém, Pai. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Como é bom estar em meio aos louvores. Imagina o céu como está numa noite de domingo em todo o mundo, toda a terra fazendo a sua parte, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Não é diferente aqui na PIBAN, estamos também reunidos com um número reduzido, totalmente reduzido já há quase 3 meses, e o que mais nos chama a atenção nesse tempo é como a palavra de Deus tem alcançado muitas pessoas ao redor do mundo, exatamente por causa da pandemia. A palavra de Deus se multiplicou mais ainda. Me lembra o texto de Atos, quando diz que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja avançava. E Deus nos deu a internet para chegar até a sua casa e também fazer com que você se prepare para tudo que está por vir. A igreja não é apenas para este tempo, a igreja projeta o futuro das nossas vidas, o futuro da nossa nação, o futuro do mundo estão aqui descritos e nós precisamos atentar para a palavra de Deus para vivermos bem hoje, já olhando para o futuro glorioso que nos espera. Chegamos então no capítulo 16 de Apocalipse, e eu quero ler o verso 1, dizendo que a ordem virá do santuário do Altíssimo. Falamos pela manhã e agora vamos seguir, após o capítulo 15, vendo as coisas que vão acontecer com os 7 anjos, as 7 taças, as 7 pragas. Então ouviu uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Aprendemos pela manhã, ou no nosso último encontro, que nós estaremos observando todas essas coisas. Nós, cristãos, salvos em Jesus, vamos receber de Deus harpas, e com estas harpas vamos entoar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Mas enquanto estivermos adorando a Deus, estas coisas vão estar acontecendo com a terra, aqueles que não estão inscritos no livro da vida, aqueles que não subiram com a igreja. A ordem parte de Deus e está direcionada à terra. O dia do começo da punição chegou sobre toda perversidade, malignidade, todas as coisas que o mundo fez. Falamos pela manhã, aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. Alguns vão dizer que Jesus está demorando muito, e Pedro salientou na sua carta que alguns a têm por tardia, mas nós sabemos que Deus não retarda a sua promessa, mas Ele está dando a você a oportunidade de também conhecer a graça de Deus, também receber a mesma salvação. Deus não tem filhos prediletos. Ele me deu o sol e te deu o sol também. Ele me fez abraçar e amar a chuva e deu também a você a chuva. Ele deu a mim o mar e deu também a você. Ele deu tudo a todos, inclusive a sua salvação. Cabe a você, assim como eu já fiz,
e milhões espalhados pelo mundo já o fizeram, entregando a vida a Jesus. Jesus não quer que você vá para o inferno. Jesus não quer que você fique no mar de vidro, fogo, enxofre, nada disso. Você foi criado por Deus para voltar para Ele. E para voltar para Deus, apenas um caminho, apenas os braços da cruz do Calvário, apenas a ressurreição. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você foi convidado por Deus para viver eternamente e não morrer. Mas o texto segue dizendo, Apocalipse 16:2, feridas malignas e dolorosas, a partir de uma praga que será jogada no pó da terra. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Eu e você vamos suportar, eu e você vamos prosseguir, eu e você vamos sofrer muita perseguição, muita privação e muita provação, mas nós não vamos nos dobrar ao império do anticristo. Nós não vamos fazer negócio com Satanás, nós não vamos adorá-lo, não vamos ter a sua imagem, e nós precisamos começar a atentar para as coisas que estão acontecendo no mundo. E eu e você, como cristãos, precisamos ler mais, conhecer mais, saber o que está acontecendo no Oriente Médio, na América Central, na América do Norte, na Ásia. Eu e você precisamos saber o que está acontecendo no mundo para nos tornarmos resposta para esse tempo. Não podemos olhar apenas para as coisas que estão acontecendo na nossa pátria, mas precisamos olhar para fora. O que estamos vivendo junto aos demais nessa pandemia não se pode comparar ao que os não inscritos no livro da vida do Cordeiro passarão com as pragas que virão quando aqui não mais estivermos. A praga chegará, a terra será punida, e este pó da terra vai levar para os homens muita dor, muita tristeza, chagas malignas, dolorosas virão. Mar vai se tornar sangue e vai morrer tudo que nele há. 16, verso 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Imaginem, o ser humano acabou de ser assolado, chagas malignas, muita dor, de repente vem um outro anjo e derrama a sua taça sobre o mar, e tudo que está no mar cheira mal, morre, porque o mar se transformou em sangue. Os rios e as fontes das águas potáveis se tornarão também em sangue, como fonte da justiça divina. Vejam, capítulo 16, versos 4 a 7. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos seus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus é justo. Ele hoje, como falamos pela manhã, como falamos no último encontro, Ele hoje está derramando a sua graça, a sua bondade, o seu favor, o seu amor. Hoje, se você correr para os braços de Jesus, você vai receber o amor dele, o perdão eterno para os seus pecados, e você não vai viver esses dias tumultuados, dias de dor, de tristeza, que virão sobre toda a terra. Dias terríveis estão por vir, e eu e você estamos diante do Senhor para aprumar a nossa vida, para olhar para o caminho, acertar a nossa estrada, porque Deus tem um céu à nossa espera. O sol queimará os homens, versos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça no sol,
e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Observem, a terra, o mar, as fontes das águas, agora o sol. Tudo vai conspirar diante da justiça de Deus sobre a terra, tudo vai conspirar para maltratar todos aqueles que ao longo de muitos séculos, milênios, fizeram muito mal a todos os cristãos. Tudo que Herodes fez, tudo que a Bíblia registra de morte, os infantes, o sangue derramado das crianças, tudo isso será julgado, tudo isso será colocado na conta da terra. Queridos, no ano 70 depois de Cristo, Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele disse no seu livro História dos Hebreus, que a carnificina foi tão grande ali em Jerusalém, na Judéia, que os cantos das ruas, as valetas das ruas, corriam com sangue transbordando, de tanto sangue cristão que foi derramado, de tanto judeu que foi massacrado pelo Império Romano. Por isso, queridos, é que este dia vai chegar. Jesus virá, vai retirar a sua igreja, e aqueles que durante todo o tempo em que tiveram a oportunidade de servir a Deus, vão sofrer todos esses flagelos. O pó da terra trará uma praga, os homens serão afligidos por feridas malignas, os mares, rios e fontes das águas serão transformados em sangue, e agora o sol queimará os homens de tal maneira que estes vão amaldiçoar o nome de Deus. Queridos, a Bíblia diz que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome de Jesus que será blasfemado, é o nome de Jesus que será amaldiçoado, é este nome que as pessoas vão virar as costas. Mas acreditem, mesmo naqueles dias, alguns ainda vão se salvar. Aleluia! Porque a graça de Deus ainda vai estar operando enquanto a terra não for totalmente destruída. Ficará claro que Deus está cumprindo o juízo prometido, mas ainda assim não se arrependerão. O império da besta ficará em trevas. Isso está nos versos 10 a 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus do céu, o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Observem, quanto mais as coisas vão se cumprindo, quanto mais naqueles dias a justiça de Deus chegar, mais raiva e mais recusa e mais repulsa ao nome de Jesus. Para aqueles que não acreditaram na mensagem do Evangelho, a dor e o sofrimento serão tão intensos que estes não terão condições de acreditar que ainda lhes restara uma salvação e solução eterna para os seus problemas. Instrui o sábio e ele te exaltará. Faça o mesmo ao ímpio e ele tornar-se-á seu adversário número 1. O arrependimento não será mais possível à luz dos fatos, pois a igreja não mais por aqui estará. Esse castigo virá sobre aqueles que adoram a besta, seu número e imagem. Nós sabemos que Deus vai recolher os israelitas. Nós sabemos por meio da carta que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 11. Quanto ao evangelho de Cristo, os judeus são nossos adversários, mas por causa dos patriarcas, eles são amados, e a promessa que Deus fez a Abraão, ele vai cumprir. Leia depois Romanos capítulo 11, não apenas o capítulo 11, mas 10, 11 e 12 de Romanos, 9, 10 e 11 de Romanos. Os reis virão do Oriente para guerrear, os reis virão. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Todos os reinos da terra vão se reunir num único lugar, e este lugar já está preparado. Este lugar que você vai ver aqui um pouco mais à frente, Armagedon, numa língua, Megido em outra língua, mas todos os reis da terra vão estar no mesmo lugar para guerrear contra o santo de Deus. O Eufrates será transformado numa rodovia para conduzir todos os reis do Oriente que virão guerrear contra o Deus dos cristãos, daqueles que colocaram a sua fé nele. O verso 15 nos diz o seguinte: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. As virgens prudentes, os obedientes, proativos, aqueles que deram testemunho de vida, enfim, todos aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, estes serão os felizes naquele dia. Por isso que eu e você não podemos recuar agora, mas temos que avançar. Por isso que eu e você, como cristãos, devemos abrir canais na internet e influenciar o máximo de pessoas. Quanto mais que vemos que se aproxima o grande e terrível dia do Senhor. Queridos, se o apóstolo Paulo já pensava no retorno de Jesus, se a igreja primitiva já pensava no retorno de Jesus para os seus dias, quanto mais nós, 2020 anos depois. Nós devemos acelerar o nosso processo de influência. Nós devemos usar ao máximo a internet. Tome essa celebração, tome esta mensagem como uma mensagem profética para você e para a igreja. Hoje nós temos a internet, não sabemos se a teremos amanhã. Precisamos correr. Se Jesus estava com pressa naqueles dias, quanto mais nós hoje. 16:16 de Apocalipse nos diz assim: então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Os 3 espíritos malignos, dragão, besta e falso profeta, todos eles vão surgir, todos eles vão aparecer, todos eles vão enganar a muitos, mas o fim deles está próximo. O espírito maligno é o espírito do mentiroso, que leva aqueles que andam segundo Lúcifer para a sua própria destruição, pois Satanás sabe que ele já está julgado e que o inferno está apenas o aguardando para a eternidade. O plano do diabo é exatamente levar o máximo possível de pessoas para o inferno, que é o seu destino final. Por isso que hoje a igreja está pregando a palavra, por isso que hoje a igreja está dizendo: olha, há uma solução para você, há um caminho para você. Nós cremos que estas coisas se darão exatamente como estão narradas. Por isso que nós estamos convidando você a acreditar como nós acreditamos, porque Deus disse que haveriam guerras, rumores de guerras, pestes, pandemias, filho matando pai, pai matando filho, a ciência se multiplicaria, os israelitas voltariam para a sua terra e Deus realmente os trouxe de volta para Jerusalém. Estão lá já há 70 anos assentados. O mundo todo está se fechando num único pensamento, num só governo, numa só economia, numa só moeda. As coisas estão acontecendo exatamente como a Bíblia está dizendo, e você precisa correr para Jesus. Você precisa voltar agora para Jesus, porque o plano de Satanás é continuar ludibriando, enganando e conduzindo a todos quantos ele puder, para o inferno que já está destinado para ele. O 7º anjo, a última taça, a última praga. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes,
trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Está consumado. Mais uma etapa terá se cumprido com perfeição, como o número 7 na Bíblia indica. 7 anjos, 7 taças, 7 pragas. Deus está preparando o seu povo para o encontro com Ele nos ares. Deus está preparando a igreja deste tempo para olhar para dentro de si. Aquele autoexame que pedimos sempre no dia da ceia. Cada um precisa olhar para dentro de si, ajustar os seus passos, porque breve Jesus voltará. Babilônia é exemplo. Naqueles dias a Babilônia era vista como a grande cidade da luxúria, adoração idólatras aos seus imperadores, orgulhosa, cheia de intrigas. Ilhas fugiram e montanhas desapareceram, exatamente como predito. A terra será completamente devastada, destruída. O apóstolo Pedro escreveu isso numa revelação que recebeu do Espírito Santo. Os elementos vão se dissolver, tudo vai desaparecer. Será uma catástrofe tremenda. O próprio texto de Apocalipse, João diz que em nenhuma outra geração houve um terremoto como este que vai haver. Pedras de granizo, pedras com 35 quilos vindas do céu. Se você lançar uma bola de gude, uma bolinha, né, de jogar, nem sei se ainda teco-teco, tem alguns lugares que chamam de teco-teco. A bola de gude, se você lançá-la a 1 quilômetro de altura, quando ela chegar aqui, ela está com 1 tonelada. O peso quadriplica. Imaginem, 35 quilos é a saída, é a partida do céu. Você imagina com quantos quilos vai bater nessa terra? Imaginem que aqueles que já estão sofrendo, já não têm água, já estão machucado pelo corpo todo. Eu não sei se você já teve uma unha encravada. Você já teve uma unha encravada? Uma unhazinha encravada. Imagine o corpo todo pegando fogo. Imagine toda essa dor, toda essa tristeza. E de repente, quando pensa que tudo vai passar, vem uma tempestade de pedras e assola toda a terra. Foi para isso que Deus se levantou, para este dia de juízo sobre a terra. Dia que eu e você não vamos experimentar, porque Ele já nos salvou, já nos libertou, já nos redimiu. O convite de Apocalipse é para livrar você disto que acreditamos que vai acontecer. Mas você não pode se tornar como aqueles que, naquele tempo, vendo todos esses sinais se cumprirem, ainda assim não vão acreditar. Na próxima semana vamos caminhar um pouco mais dentro das revelações do Apocalipse e você verá com mais clareza o fim de toda prostituição, maldade e injustiça. Por isso que hoje é dia de olharmos para Efésios, olharmos para Coríntios, estas cartas que Paulo escreveu, quando ele diz assim, olha, rogo-vos que vocês agora andem do jeito, da forma como Deus espera. Aquele que mentia, não minta mais. Deixe de lado a ira, porque na nossa ira a justiça de Deus não opera. Ele nos chama para vivermos o céu hoje. Ele nos chama para assumirmos a nossa postura cristã hoje. Ele nos chama para vivermos finalmente esta promessa do céu hoje. Lembre-se que você e eu estaremos livres de todo juízo que virá sobre aqueles que rejeitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Você não precisa ter medo de ler o Apocalipse. Você não precisa ter medo de ler os textos bíblicos. Você não precisa ficar apavorado com as coisas que estão por vir.
e elas virão, mas todas as vezes que você pegar a sua Bíblia, todas as vezes que você pensar em meditar na palavra de Deus, lembre-se, as promessas de Deus não falham. Ele te separou, Ele me separou, Ele separou a igreja dele, para que ela não sofra nesses dias que vão chegar. Mas nós precisamos padecer. Nós seremos perseguidos, seremos odiados, alguns de nós serão mortos, mas a palavra de Deus nos diz: ser fiel até a morte. Ou seja, ser fiel ainda que isto te custe morrer pelo meu nome, e você terá a coroa da vida. Mas eu e você não vamos padecer, nós vamos celebrar. Nós estaremos com harpas, nós vamos tocar o cântico do Cordeiro, vamos tocar o cântico de Moisés. Nós estaremos felizes, nós estaremos vestidos com roupas brancas, do alto da cabeça até a planta dos pés, porque nós já recebemos a Jesus. Hoje é o teu dia de receber a Jesus como Senhor, seu Salvador. Se você ainda não é cristão,